Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Ana, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nas últimas páginas do livro da História de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Nós estamos no capítulo 18, página 317. Quando Miriam e José estão procurando Jesus em Jerusalém. Jesus não tinha viajado com eles, de volta a Nazaré, no primeiro estágio da viagem. Então, eles estavam em Jerusalém. Procuraram por ele o dia inteiro, sem resultado. 100 vezes abriram passagem pelas ruelas superlotadas, indo e vindo para cima e para baixo. Perguntavam às pessoas, deixavam informações de sua procura em pousadas e barracas. Depois voltavam de novo as mesmas pousadas e tendas, mas de longe os donos faziam-lhe sinais de que o jovem não tinha ido e não tinham nenhuma notícia esperançosa. A cidade continuava repleta de gente. Os peregrinos ainda não tinham acabado de partir, quando os operários que reconstruíam as casas destruídas já voltavam a seu trabalho. Incontáveis peregrinos passavam entre os grupos de trabalhadores com os cânticos piedosos fundindo-se aos golpes dos martelos. Miriam, com o cabelo solto, abria passagem febrilmente entre as pessoas. José tinha muita dificuldade em acompanhá-la. Não queria comer nada, não queria descansar. Quando encontrava alguém conhecido, era ela quem fazia perguntas, quem implorava ajuda. Como José teria querido assumir essa angústia. Mas ela nem sequer prestava ouvidos às suas palavras. Por isso, todo o seu empenho estava em segui-la, apertando dissimuladamente a mão contra o peito, onde notava de quando em quando a dor que ele já conhecia. E o dia passou nessa procura, até o anoitecer. Não abandonaram a cidade. Quando soaram as trombetas que anunciavam o fechamento das portas. Esgotados, voltaram ao local onde tinham deixado o burrinho. Jesus não esperava por eles ali. José, mesmo muito cansado pelas indagações, montou a tenda. Pela primeira vez em sua vida, Miriam não o ajudou em nada. Estava sentada no chão, com o rosto escondido nas mãos. Depois de montar a tenda, acendeu o fogo e tentou preparar alguma coisa para comer. Quando a comida estava pronta, levou-a para Miriam, mas ela recusou com a cabeça. Miriam, pedia-lhe, Miriam, come alguma coisa. Tens de comer. Eu fiz o que pude, mas é preciso comer. Coma, por favor. Eu te compreendo.
Eu sei. Acredita em mim. Ela afastou as mãos do rosto. Tinha os olhos secos, mas em seu olhar havia uma expressão indizível de sofrimento. Ó José, disse ela, como és bom. Eu te agradeço, mas perdoa-me, não sou capaz de comer. Não consigo entender. Como pôde acontecer? Como ele pôde permitir isso? Era sempre eu quem fazia esta pergunta, e eras tu que tinhas a resposta. Hoje eu não posso. Vejo tudo tão escuro, deserto. Não compreendo. É como se o Altíssimo tivesse desaparecido com ele. O Altíssimo não desaparece, apenas se oculta. Por quê? José, por quê? Não sei. Sobre ele, eu sei menos que tu. Ele me tirou do nada. Ele me deu tudo. E agora me tomou tudo. Talvez ele não o tenha tomado. Então, por que escondeu Jesus? Não sei. Falas como se não o amasses. José não respondeu, ferido por suas palavras impetuosas. Mas ela disse imediatamente: Oh, perdoa-me, José. Como pude dizer-te uma coisa assim? A ti, que entregaste toda a tua vida. Não sei como desculpar-me. José prendeu os dedos dela com sua própria mão, apertando-os com delicadeza. Não tens por que desculpar-te. Não estou chateado e não seria capaz de me aborrecer. Comparado com o teu, o meu amor por ele não é nada. É natural que cada um de nós tenha os seus momentos de escuridão. Já não estás assim agora? Que bom. Se eu pudesse ajudar-te. Então, ajuda-me. Ensina-me a confiar cegamente. E apertou com força os dedos de José, apoiando-se contra ele. Então, imagina que o que a Miriam estava pedindo a José, né? Ensina-me a confiar cegamente, que é o que José sempre fez, né? Pararam de falar, mas José sentiu que Miriam se acalmava e superava sua angústia. Permaneceu sentado, sem se mover por muito tempo, até que por fim ouviu sua respiração compassada. Ela tinha dormido. José estava completamente entorpecido, porque não queria mudar de posição. A dor voltava a despertar em seu peito. Bem cedinho, puseram-se de novo a procurar. Havia desaparecido a tranquilidade que Miriam experimentara ao anoitecer.
José notava que ela se esforçava para dominar sua angústia, mas a angústia podia mais que seus esforços. De novo, acelerava os passos, quase corria, tropeçava nas pessoas. Para ele, tornava-se cada vez mais difícil acompanhá-la. Passaram novamente pelas mesmas ruas congestionadas. Visitaram uma após outra todas as pousadas e todos os lugares onde já eram conhecidos. Jesus não aparecera a ninguém. Não tinha dado sinais de vida. Passou o meio-dia e eles continuavam procurando. Ambos começaram a sentir-se sem forças. Mesmo Miriam já não corria tão febrilmente. José a seguia com dificuldade. Não se sabe quantas vezes passaram pela ponte sobre o vale do Tiropeão, quando José ouviu que alguém o chamava. Ei, homem da Galileia, para! José voltou-se. Viu o rabi Jehudá. A paz esteja contigo, venerável, disse-lhe. Paz contigo também. Não me lembro como te chamas, mas tu vieste ver-me para que apresentasse teu filho ao venerável Johan ben Zokai, certo? É como disseste, venerável. É teu filho que está falando com os escribas no Zioat ha-Gazil? Meu filho? Tu viste o meu filho, venerável? Eu vi um jovem galileu que fez uma pergunta aos veneráveis doutores e eles, com muita benevolência, aceitaram respondê-lo. Onde? Onde o viste, venerável? Está na sala das pedras lavradas. Os escribas viram que ele é inteligente e estão conversando com ele. Têm sido muito atenciosos. Quem sabe se algum dos veneráveis desejará tomá-lo como seu discípulo. Assim seria atendido o teu desejo. Diz-nos, venerável, como podemos chegar até lá, até a sala das pedras lavradas? Não sabíamos onde estava nosso filho e estávamos muito preocupados. Ide por ali, apontou com a mão. E se o guarda vos parar, dize-lhes que sois os pais do jovem, a quem os veneráveis honraram com sua conversação. Que o Altíssimo te mostre sua graça, Rabi, pela notícia que nos trouxe consolo, e dê luz à tua mente para que siga sempre o seu caminho, seu com letra maiúscula, né? Aproximaram-se da entrada que Jehudá lhes mostrou. A sentinela, ao ouvir que eram os pais do jovem, com quem os escribas conversavam, abriu-lhe a porta respeitosamente. A sala estava meio às escuras. Os bancos formavam um semicírculo no meio. No meio havia um pequeno púlpito e um pequeno armário decorado para guardar os rolos da escritura. Os bancos estavam ocupados pelos ilustres doutores, afundados em suas vestes talares. Diante deles, na atitude de discípulo, estava Jesus. Os escribas falavam devagar, cheios de unção. Quando um deles tomava a palavra, fazia primeiro uma referência aos demais. Cada um dos oradores começava dizendo: assim disse o venerável Rabi. Assim se expressou o ilustre Rabi. As longas citações se entremeavam nos discursos que fluíam de seus lábios. De quando em quando, um dos escribas se dirigia ao jovem. Então, ele lhes respondia:
Falava normalmente de modo conciso. Às vezes começava dizendo: diz a Escritura. Alguns sábios estalavam os lábios com aprovação após suas respostas. José e Miriam pararam na porta, intimidados. Mas Miriam, ao ver seu filho, não pôde conter-se. Correu para Jesus, abraçou-o e exclamou: Filho, filho, estás aqui. Procuramos tanto por ti. Tive tanto medo por ti. Interrompeu-se de repente ao notar os olhares dos escribas fixos nela. Os olhares benevolentes que tinham dedicado ao jovem apagaram-se de imediato. Em seus olhos agora brilhava o desprezo e a ira. Quem deixou essa mulher entrar aqui? Perguntou alguém. Saiam com ela, gritou outro. José adiantou-se uns passos, juntou as mãos, implorando. Não vos aborreceis, veneráveis, disse ele. Somos os pais desse jovem. Nós o tínhamos perdido e, cheios de ansiedade, estivemos à procura dele. Ficamos alegres ao encontrá-lo aqui. Neste caso, disse um dos homens, pega o jovem e essa mulher e sumam daqui. Não é lugar onde possa entrar qualquer anjarez. Saí, né? Vossa irrupção perturbou os pensamentos dos veneráveis sábios. Está bem, ide mais depressa, disse impaciente, batendo no chão com o pé. Miriam não retirou o braço dos ombros de seu filho, nem por um momento. José seguia atrás deles. A sentinela, que antes lhes havia aberto a porta, gritou agora com grosseria. Não falaram até chegarem ao átrio. Só então, Miriam o repreendeu com dor. O que fizeste, filho? Tu nos causaste tanto susto e aflição. Nós dois ficamos muito assustados. Te procuramos tremendo. Como pudeste agir assim? Ele não baixou a cabeça como quem se sente culpado. José, olhando o filho com o canto dos olhos, percebeu um fulgor em seu olhar. O mesmo misterioso brilho que já tinha visto uma vez. Estivestes à minha procura? Disse. Temeram por mim? Deveis saber que meu lugar é a casa do Pai. O tom de voz era sereno, mas o que ele dizia soou como a repreensão. José viu Maria empalidecer e seus lábios tremerem. Ela não disse nada. Sem trocar palavras, dirigiram-se para a ponte. Saíram da cidade e chegaram à tenda. Sem ter pronunciado uma só palavra, Jesus começou a recolher os utensílios. Preparou os fardos, pô-los sobre o asno. Enquanto trabalhava, Miriam e José o observavam atentamente, sem deixar que ele percebesse. Não te preocupes, sussurrou José. Ele virá conosco. Tudo continuará como antes. Assim parece, respondeu ela em voz baixa. Eu temia que... Mas José, por que ele disse isso? Já tinha a resposta na ponta da língua. Para que te lembres, quando chegar o dia da verdadeira separação. Mas não o disse. Não quis tirar vantagem do conhecimento que lhe fora infundido.
Seus caminhos se separavam. Ela ia continuar. Ele, a sombra, ia desaparecer. Por isso, ela ainda não compreendia aquilo que ele compreendera. Pela primeira vez, adiantara-se a Miriam. Tudo pronto para o caminho, disse o jovem, pondo-se diante deles. Se mandares, Abba, podemos partir. Vamos, assentiu com a cabeça. Ajudaram Miriam a montar o asno. Jesus tomou as rédeas e José, vendo-o, não estendeu as mãos para pegá-las. Pela primeira vez, era o filho quem ia conduzir a montaria da mãe. Andaram um trecho do caminho quando perguntou: O que achas, filho, da ciência dos grandes doutores? Sabes que eu quis falar em teu favor com o venerável Joanã. Ele não tinha tempo para conversar comigo, mas falaram comigo. Diz-me, queres que vamos outra vez à cidade santa e que eu peça ao Rabi Joana que te tome por discípulo? Notou que Jesus sacudiu vigorosamente a cabeça. Em seguida, o jovem voltou-se para José e disse: Se me permites, Abba, que eu diga o que penso, eu o direi. Não desejo estudar com os doutores. Esses homens são sábios de palavras, mas não veem a vida. Querem discutir acerca do céu e não enxergam a terra. Mas o Altíssimo habita no céu, observou José. E também diz: Levanta uma pedra e me encontrarás. Faz um corte na árvore e ali estou. Essa foi a resposta de Jesus, né? José sobressaltou-se. Não se lembrava das palavras citadas por seu filho. Ele está oculto aqui, seguia dizendo o jovem. E agora quer vir para ficar com os homens. Permite que eu não vá estudar com eles. Ficarei com a mãe. Cuidarei dela. Nas últimas palavras havia um afeto tão profundo, como se um momento antes não tivesse sido pronunciada aquelas palavras cheias de reprovação. Viu que a mão de Miriam pousava carinhosamente sobre o braço do filho e que ele roçou a face contra essa mão. Olharam-se mutuamente e viu que sorriam. José era feliz vendo o amor deles. Não sentia solidão nem inveja. Sabia que o amor de Miriam e de Jesus era como um cântaro transbordante que espalhava água ao seu redor. Ali onde ele empapava a terra, brotava a vida. A dor se insinuava em seu peito, mas também ele ia sorrindo. Então aqui termina o capítulo 18 da segunda parte do livro e termina também o livro, né? Insinuando a morte, né? Próxima de José, né? Aqui tem a data que ele acabou de escrever o livro, né? 7 de junho, dia da festa de Maria, mãe da igreja. Então, termina aqui com essa bela descrição, né, do reencontro de Jesus por Maria, né? Quinto mistério do Rosário.
o final, né? Porque a descrição da volta deles, etc., começa no capítulo anterior, né? E nesse capítulo, o autor, né, nos coloca dentro, nesse capítulo no anterior, né, nos coloca dentro de Jerusalém, né, nos coloca nas ruelas de Jerusalém, nos coloca face a face, né, com José e Maria, nos permite observar o casal, né, conversando, né, observar o casal tendo as suas dúvidas, né. Aqui o autor em algum momento coloca inclusive Miriam, né, mas sem entender a situação, né, do que o próprio José, né. Chega um momento em que quando ela diz alguma palavra mais dura com José, né, falas como se não o amasses, diz Miriam a José, né, e depois se desculpa, né. Nesse diálogo, ela sai da boca de Miriam, segundo o autor, né, um pedido de Maria e José, né. Então ajuda-me, ensina-me a confiar cegamente. Então aquela fé de José, né, aquela fé que nós todos temos que ter, né, era de certa forma desconhecida por Maria, a Imaculada, né, porque a fé dela era iluminada muito mais do que a nossa, né, e ela nesse momento, né, ela precisava, nesse momento em que Jesus se afastou dela, ela precisava da fé de José, dessa fé menor, né, dessa fé menos iluminada, não é, do que a que ela tinha, né. É uma belíssima é um belíssimo diálogo, né. Aqui uma colocação interessantíssima do nosso autor, né, na aflição, né, de Maria, né, ela pede a José para ter a fé dele, né, porque sempre foi essa a fé de José, né, uma fé cega, porque ele não conseguia ver, né, o que Maria via, né. Ele sempre passou, né, toda a vida dele nessa luta, né, porque essa fé é uma luta, né, e é tudo muito terno nesse final aqui, né, as palavras de Nosso Senhor para São José, né, e aqui o autor também usa esse pequeno gesto de Jesus de pegar as rédeas, né, do asno e conduzir a mãe. É uma espécie de passada do bastão, né. José sempre tinha conduzido Maria, né, e Jesus ia acompanhando, né. Nesse momento, no ocaso de José, né, Jesus toma as rédeas na mão, né, como o condutor da mãe agora, né, e
E José assombra, né? Vai desaparecer, né? É muito belo isso, muito bonito, né? O livro todo foi muito bom de se ler, né? E, e tem certamente muitos toques delicados que podem gerar muitas boas meditações, né? Certo? Mas agora eu queria ouvir, se houver, os comentários e observações dos senhores sobre a leitura de hoje. Professor, eu gostaria de falar de duas coisas aqui nesse capítulo, que é uma. A primeira é a dor da separação de Nossa Senhora, né? Uhum. Que é algo que eu gostaria muito de pensar em relação ao pecado, né? Porque quando a gente peca, a gente voluntariamente está se separando de Deus. É. A gente está criando essa distância. Então, a gente, às vezes, num impulso, porque eu acho que o pecado nada mais é do que a gente querer se satisfazer, né? A gente tem prazer no pecado. Então, Claro. então a gente, eu gostaria muito de criar, pelo menos, criar um hábito para ver se torna, vai se tornando parte mesmo de mim mesma essa dor da separação, né? E a outra coisa que também tem a ver uma com a outra é quando Jesus responde a São José que ele não desejaria estudar com aqueles doutores, porque aqueles homens são sábios de palavras, mas não veem a vida. Querem discutir acerca do céu e não enxergam a terra. Então, é outra coisa que quando eu comecei, teve uma época que eu comecei a fazer o código lá. Depois eu parei, em pouco tempo eu parei porque eu não estava entendendo nada. Aquilo para mim foi difícil. Mas ele mandou que a gente fizesse um necrológio. E no meu necrológio, eu lembro que uma coisa que eu coloquei foi que eu gostaria de, no final da minha vida, que eu fosse coerente, que aquilo que eu dissesse tivesse a minha fala e a minha ação, elas tivessem uma coerência. Porque às vezes eu vejo que a gente fala e pensa, e a gente lê essas coisas aqui tão bonitas, né? Tantas biografias bonitas, tantos livros que o senhor leu na Quaresma, que fizeram a gente pensar muita coisa, né? Mas na hora de agir, a gente age num, é um impulso, né? Um pequeno, por um segundo ali, você já perdeu, pode tudo perder, Uhum. né? Então, é, eu acho que é o seguinte, a gente não tem jeito da gente primeiro aprender tudo para depois colocar em prática. A gente tem que ir colocando em prática na medida em que a gente, enfim, nós vamos viver na nossa vida do dia a dia. Eu fico pensando, o que será, como será que era a rotina de Nossa Senhora, né? Costurar, lavar, cozinhar, né? Coisas simples, né? Do dia a dia. Sempre foi assim. Ajudando lá Santa Isabel, Isso. a irmã dela antes de casar. Uhum. Sempre foi. Então, você entende o que eu quero dizer? É assim,
de, na minha pequenez, na nossa pequenez, né? Porque diante de Deus nós somos muito pequeninos mesmo. E assim, tudo tão paradoxal, né? Ontem a gente comentava lá no clube de leitura desses conflitos, né? De São José, que ele pergunta, né? E não sabe se ele tá. Não tinha um script para ele seguir. Ele teve que ir vivendo a vida conforme ele rezava. Ele era iluminado pelo Espírito Santo e guiado, mas as dificuldades vieram de uma maneira ou de outra, né? As coisas, os caminhos foram ditos a ele para ele seguir, mas Não ele teve entendi. conflitos. É? Não tem jeito, né? Por A isso gente que não a vai. Nossa Senhora pede a fé cega dele. Porque não era a fé dela. A dele era cega. Uhum. É, é, Ela já tinha uma vida ordenada, né? é. Nós vamos lutar a vida inteira, até o final da vida, para ordenar Isso. esses afetos, né? Porque a gente se pega, às vezes, dando importância a coisas tão pequenas, Ah, né? Que na ordem de toda essa graça que Deus nos dá, não vale nada. não vale nada, É. né? Nós somos cheios de mimimi, né? Cheio de ofensinha. Uhum, Nós uhum. somos todos doloridos. Qualquer coisa causa, né? Dor. E é impressionante que às vezes a gente se vê nisso, né? A gente vê, mas isso é pequeno, isso é pequeno. Mas tem algo na gente que é obstinado no erro mesmo, né? É. Mas você pensa assim, mas eu quero continuar sentindo isso aqui. Eu quero sentir isso. Eu quero, porque parece que se a gente abandonar, deixar de lado essas nossas opiniões, esse pequeno eu obstinado, a gente vai virar pó, né? A gente deixa de existir, né? A gente se Esse ser. identifica tanto com essas pequenezes que a gente passa a imaginar que nós somos aquilo. Uhum. E se a gente perder aquilo, a gente se perde. É, é impressionante. E nesse mundo de tantas personalidades, né? De tantas celebridades, Ah, se a gente for, que o que Deus está nos pedindo, pediu a Adão e Eva desde o começo, né? Ele pediu a criação dele, foi que fosse obediente, né? E a gente se nega o tempo todo a ser obediente. Porque se a gente for obediente nesse mundo, né, de celebridades, nós não somos nada, né? Nós não somos. Que falta de personalidade, né? Ser obediente, né? nossa, Então, isso aí não dá, não. e, e é preciso ficar muito próximo desses santos para a gente não obedecer. Aí a gente vai ser obediente, né? A coisas erradas, ao erro, né? Nós seremos sempre obedientes. Não tem jeito. Ou ao mundo ou a Deus. Uhum. Não, porque nós somos, enfim, pobres e desvalidos, né? Como diz o Salmo lá. Somos pobres e desvalidos. Então, ou a gente adere a uma coisa ou a outra. Não tem jeito. Porque, na verdade, existe uma promessa do demônio, né? Que se a gente aderir ao mundo, a gente será livre. Né? E a promessa da serpente no paraíso, né? Sereis como deuses. E é isso que nós sempre procuramos, né? Toda a nossa natureza caída, né? Ela procura isso. E precisa de uma força descomunal, né? Como você está falando aí, é preciso de uma força descomunal. E essa força descomunal, ela tem uma característica muito diferente das outras.
essa força descomunal não é uma força grande num período pequeno. Porque quando você, às vezes, quando você passa por uma situação extrema, o seu corpo te prepara para resistir a ataques mais violentos, né? Adrenalina, aqueles negócios todos no seu corpo se move, você tem uma força grande. Essa força que nós precisamos para resistir ao mundo é uma força permanente e de média intensidade. Esse é que é o problema dela. A constância, né? Porque ela cansa, não é pela intensidade dela, mas ela cansa pela necessidade da permanência dela. É como se você carregasse um pezinho, mas esse pezinho está sempre com você. Não é um pesão que você pode uma hora ou outra conseguir carregar, mas é um pezinho. Um pezinho, mas permanente. Qualquer coisa que você faça, você está com o pezinho. Não há como tirar o pezinho de você. Então esse pezinho vai te acompanhar. É como se você tivesse que fazer um exercício leve. É como se você tivesse que fazer um exercício leve para sempre. Não só lá na academia, mas para sempre. Então esse é o problema. Essa persistência e ela, enfim, tem que se tornar um hábito, né? Uma segunda natureza para você suportar, levar esse peso ao longo da vida, né? E essa é toda enfim, o objetivo da ascética e mística católica, né? Enfim, é levar para sempre, enquanto vivermos, esse pezinho, né? Como quando você comenta da Virgem se separando do menino Jesus, né? Eu acho que é o padre Faber que diz, né, que foi a primeira e única vez que Maria experimentou o efeito do pecado, né? Porque ela nunca experimentou, porque ela era imaculada. Mas nesse momento da perda, ela experimentou o que todo pecador sente, né? O que todo pecador se coloca, né, na situação. Nós não sentimos, né? É o que você fala. Eu queria sentir isso. Eu queria que após um pecado, mesmo que leve, eu sentisse a separação. A gente não sente, né? A gente não tem esse sentimento físico, né? Psicológico. Mas o que acontece é isso, né? A gente não tem o sentimento, mas a gente pode ter um entendimento intelectual do que aconteceu, né? E como que a gente reencontra Nosso Senhor. O reencontro Nosso Senhor é no tribunal da confissão, né? Tá certo? É no sacramento da confissão. Então, mas quem dera que a gente pudesse sentir, né? Fisicamente isso, né? Há santos que sentem os pecados dos outros, né? De várias formas, né? Cheiro, enfim, ver, né? Com a visão, com o olfato, enfim. Mas, enfim, nós não sentimos, né? Nós não temos essa graça e por isso nós temos que ser fiéis seguidores da doutrina católica, né? Mesmo que a gente não sinta, a gente saiba, né? Então, a parte sensitiva do corpo, ela não reage, mas o nosso intelecto reage, né? Ou tem que reagir, né? Mas enfim, esse momento, né? Esse mistério, né? Porque é um mistério, né? É um mistério que nos é apresentado entre vários mistérios, né?
esse da perda de Jesus é um mistério incrível, né? Por quê, né? É a pergunta que Maria se fazia, né? Por que ele fez isso com a gente, né? Por quê? Por quê? Qual é a razão, né, dele sumir? E por isso a gente chama de mistério, né? Do rosário, né? E que a gente sabe que os mistérios de Deus são prens de muitos significados, né? E a gente está sempre meditando sobre ele, né? E os santos sempre meditam sobre ele, né? Escrevem sobre ele. A patrística toda escreveu sobre todos esses mistérios, né? É uma beleza, né? Uma beleza. Mais alguma... Eu queria era, mais uma vez, né? Nunca vou me cansar de agradecer ao Senhor pela persistência do Senhor também, pela perseverança do Senhor aqui com a gente, né? Nesses anos todos. Porque eu falo por mim agora, porque eu preciso muito de estar mesmo perto disso, sabe? Ser levada a pensar nessas coisas mesmo todos os dias, porque é igual aquela, né, manter aquela frase São Felipe Neri, né? Em perspectiva. Senhor, cuidado comigo, porque eu te traio e eu te vendo. Então, assim, eu preciso estar pensando nessas coisas todos os dias, ser conduzida a pensar nessas coisas, né, essas coisas mais elevadas, e para tentar mesmo conseguir essa coerência, né? Que é para salvar minha alma, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso demais, Nossa Senhora. Então, muito obrigada ao senhor, porque o senhor está aqui com a gente, né, desde 2020, 20, 21, 22, 23, 24, esse é o 5º ano já, essas manhãs, né? Então, assim, porque isso é muito importante. Acho que não tem outro jeito. A gente tem que pensar nessas coisas e tentar praticar. Às vezes tem uma voz nojentinha que fala no meu ouvido assim: ah, você está sendo hipócrita. Claro. Você não é assim. Mas eu vou tentar, sabe, professor? Ué, isso mesmo. Essa voz, ela tá em todos nós. Isso, para que ver, eu fico tentando para ver se isso entranha em mim, né? Quem sabe, se Deus quiser, eu consiga, né? Essa leitura eu posso garantir para vocês, é muito mais importante para mim. Porque é exatamente a ação que ela faz comigo, né? Não tem dúvida, não. Mas nessa em particular, nós temos mais que agradecer você, né? Porque esse livro eu não conhecia. De fato, foi uma belíssima sugestão, né? Sua, e enfim, foi muito bom ler esse livro. Muito. Esses livros romanceados, quando o escritor é bom, né? Ele traz muitos aspectos laterais, né, da história que a gente conhece, né? Que passam a integrar a nossa visão do santo ou da situação, não como uma coisa literal, mas como uma coisa. Ele adiciona aspectos que nos calam fundo no coração, né? E que nos ajudam a pensar sobre o santo, sobre a vida daquele santo, sobre as situações todas, e esse em particular, né, de São José, tem todo um significado maravilhoso, né, da Sagrada Família, né? Então, assim, eu acho que eu que tenho que agradecer aqui a vocês a presença, né, e a paciência. Então, na segunda-feira a gente começa um novo livro, né? Que é uma biografia de São Pio X. Eu vou ler
essa biografia primeiro, né? E depois vou ler um pequeno livrinho que é um depoimento, praticamente, do cardeal Mary Delval sobre São Pio X, que foi um depoimento que ele escreveu antes da canonização de São Pio X, mas foi um depoimento porque ele foi secretário de Estado, né? Acho que o mais novo secretário de Estado que o Vaticano já teve, um jovem, ele próprio um jovem brilhante, né? O cardeal, e ele deixou uma memória, né? Um pequeno escrito sobre São Pio X, que eu lerei depois, né? Inclusive um depoimento sobre a morte, sobre a eleição, né? Dele como Papa, e depois sobre os últimos dias, etc., que vai, enfim, eu acho que vai adicionar à biografia alguma coisa de muito pessoal, né? Porque o cardeal, que foi um homem santo também, né? Ele conviveu diariamente com São Pio X, né? Ao longo do papado dele. Então vou ler esse livrinho depois que eu acabar a biografia e espero que vocês gostem dessa biografia que dizem ser uma das mais, enfim, famosas e fidedignas biografias dele. Fogo Ardente, né? Aqui está o livro que eu já tinha anunciado para vocês, né? E vamos acompanhar então agora a vida de um santo bem próximo de nós, né? Que tem tanto a ver com o nosso tempo, né? Porque ele lutou com unhas e dentes contra um conjunto de erros, né? Que ele chamou de modernismo, e que acabou tendo muito sucesso na igreja, né? Então é um Papa que tem uma conexão quase que pessoal conosco hoje, né? Pela situação que a igreja passa, né? Enfim, o Papa São Pio X morreu há 110 anos atrás, né? Quase exatamente 110 anos atrás, porque eu acho que ele morreu em agosto de 1914. Eu não lembro bem. Agora eu não lembro a data da festa dele, mas eu acho que foi 14. Não sei, né? E só lembrando, né, o autor do livrinho que eu vou ler depois, né, é também o autor da Ladainha da Humildade, né, que é difundida na igreja, né. Então ele é que compôs essa ladainha. Então nós vamos aqui com um biógrafo famoso do São Pio X e depois com o cardeal que viveu com ele. São cenas dos próximos capítulos. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença. Professor. Sabe? Olha, você estava com a mão levantada, filhinha. Desculpe-me. Imagina. Queria mais uma vez agradecer o senhor e falar o seguinte, esse tipo de histórias, né, igual você falou, romanceadas, não é aquele tipo de história que é sentimentalista, né? É algo Isso. simples que está acontecendo no meio de um milagre imenso, né? Coloca algo assim mais real, né? Tira todo esse sentimentalismo do que está acontecendo, né? Tem vários. A literatura cristã tem várias dessas histórias. Modernamente, tem uma autora, modernamente assim, do século
passado, né? Tem uma autora que eu já comentei aqui, que é a Taylor Caldwell. Ela escreveu 2 livros que eu recomendo muitíssimo. Um deles eu recomendo, eu estou começando a ler um deles, mas já vi que é extraordinário. Que são as histórias de São Paulo e São Lucas. Então, a de São Paulo chama O Grande Amigo de Deus, e a de São Lucas chama Médico de Homens e de Almas. É uma, mas assim, maravilha. São livros grandes, muito detalhados, reconstrói toda a vida social da época, do biografado. Não é biografado, não é uma história. Mas, enfim, é uma autora meados do século XX, né? Que escreveu essas 2 histórias, principalmente. Ela escreveu mais livros, né? Que dizem que são muito bons. Parece que ela escreveu uma história sobre Cícero, etc. Mas são tão belas essas histórias, porque a Taylor, né, Caldwell, era uma escritora, mas era também uma erudita, né? Ela diz na introdução do livro de São Lucas que ela leu mais de 1000 documentos sobre São Lucas para escrever a história que ela escreveu. Demorou 40 anos para escrever. Então, é uma história, mas não é uma história qualquer escrita por um escritor qualquer, né? Eu vou ver, talvez um dia a gente leia essa história de São Lucas, porque de São Lucas é muito difícil você ter uma biografia, né? Não encontra, né? Enfim, mas são histórias tipo essa, né, que a gente leu, e tipo a de São Pedro, né? Também não é biografia, é história, né? Porque também, enfim, não existe, né? Então o cara pega um documento, pega os documentos todos, pega a escritura, etc., e constrói, né? É um trabalho de imaginação literária daquele componente. Como ele é católico, né, obviamente, ele constrói segundo um pensamento católico, uma forma de pensar católica, etc, etc. Mas a Ana Paula levantou a mão aí. É só para falar que a gente, todos os dias a gente reza uma Ave Maria no início, no final, e também rezar uma Ave Maria pedindo Pela alma do escritor, sim. Porque Deus quiser, né? Com a graça de Deus esteja no céu, Isso. intervenham por nós, intercedam por nós, né? Ou se estiverem no purgatório, que a nossa... Que recebam um alívio, né? Porque nós temos nos deparado com autores maravilhosos, né, professor? Nossa, é impressionante como esses homens são capazes de transmitir coisas de uma maneira, né? A vida desses santos todos que a gente lê, esses livros doutrinários que o senhor leu com a gente, que maravilha esses homens. Pois é, a riqueza, né? E veja, esses autores, por exemplo, esse que eu acabei de ler, né? Um autor normal, um leigo normal, cara, escreve, católico, polonês, e, enfim, um miserável fiel católico, né? E escreve uma obra dessa, né? É uma beleza isso, são as pérolas, os diamantes, né? Que a igreja espalha pelo mundo, né? E que Deus inspira, né? São as migalhas que caem da mesa do Senhor, né? Pra gente, né? E a gente tem que aproveitar isso, né? Porque é tanto lixo que hoje existe no mundo, né? É tanto livro que não vale nada, né? E a gente precisa encontrar essas pérolas, né? Hoje, a gente procurando, a gente consegue achar, né? A Juliana está falando aqui, essa leitura vai ficar marcada nas leituras, nas
Deixa eu pôr o outro óculos aqui, que eu tô aqui com o olho embaralhado. Nas leituras, estou sem voz, mas quero agradecer muitíssimo ao senhor e a Ana. Deus lhes recompense. É, eu acho assim, a gente. A, os livros são tão bons, né? Que a gente tem lido, né? E com a graça de Deus a gente tem encontrado, né? Que cada leitura a gente abandona com o sentimento assim: nossa, essa leitura foi a melhor de todas. Meu Deus, que livro maravilhoso, né? E graças a Deus que é assim, né? Assim, a minha sensação é quando eu acabo de ler um bom livro, né? É de uma certa tristeza, né? Porque você faz amizade com o livro, né? Você então é como se abandonar um amigo, né? É, e os bons livros são sempre assim, né? Ah, independente do assunto, mas esse muito mais do que outros assuntos, né? A gente sente como se um amigo estivesse se separando da gente, né? E indo para outro lugar, né? É claro que o livro vai ficar aqui, né? E eu vou poder recorrer a ele sempre. Essa é uma das vantagens de um bom livro, né? Mas sim, mas eu tenho a mesma sensação, Juliana, que, enfim, esse foi uma leitura excepcional, né? Quando a gente leu São Pedro foi assim, quando a gente leu São Paulo foi assim, enfim, Santa Teresinha, São João Bosco, Guradares, sempre assim, né? Santa Gema. Depois de Santa Gema eu falei, não conta mais nada não. Santa Bernadette, né? E graças a Deus a gente tem encontrado essas pérolas por aí, né? Mas vamos lá, na segunda a gente se reencontra aqui, se Deus quiser, e começamos uma nova jornada aqui com um novo livro. Deus lhes pague a presença, paciência, a persistência ao longo dessa leitura. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Então, até segunda com a nova leitura, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santana, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.